tá? Você estava presente lá no... Sim. O terreno mole, né? O solo mole. Mas... só. Bom, mas Então, o que efetivamente aconteceu vamos falar aqui que é o que Deixa eu interessa. fazer só um outro parênteses aqui. Você sabe que parece que já foi assinado o PPP da saúde aqui. Não sei se isso se pode ser utilizado no futuro. Eles teriam que aditivar para poder usar. Mas é possível, mas você sabe que eu não acho difícil, porque interessa para todos os envolvidos. O Dispute Board não interessa só para o contratante, ele interessa para o contratado também. Então eu não acho difícil não. Foi assim na semana passada, né? E outra coisa também, eu tenho um amigo que ele é assim, ele é a ponta de lança de uma empreiteira que está realizando vários serviços em Belo Horizonte. E eles o tempo todo estão se reunindo com o Valadão por conta dos contratos que não estão ajustados, porque a margem deles antes era uma, hoje a outra, então está tendo problema o tempo todo. E aí eles têm que... Aí o que a administração pública fala? Eu não posso mexer, porque vai me dar problema com o Ministério Público. Não tem esse mecanismo para que eles pudessem levar. Mas é por isso que eu acho que mesmo no caso das PPPs é possível ainda aditivar, porque apesar de ter sido assinado, não vai começar nos próximos 6 meses as obras. Mas as obras começarem, você consegue aditivar a PPP para poder pôr. É uma questão de... Sim. Se vontade, tivermos aí né? uma Se a lei for votada municipal, antes. Sim. Agora, só para ter uma notícia, através da Câmara da Comissão da OAB, eu fui relatora de um projeto, a Lei 866 nova, que está para ser votada, tem previsão de dispute boards para a solução de todos os contratos. Então, como é uma lei geral, Já ajuda. Né? já ajuda. Porque vem passa por cima das outras coisas. Eu só não sei se vai ser tão rápido votar. Porque tem outras prioridades. Tem outras coisas, né, sendo discutidas, né? Por exemplo, o pessoal, uma discussão que eu faço sempre aqui, que é a do Performance Bond, tá lá na nova também. E aí tem uma discussão grande sobre ele. Então tem alguns pontos muito polêmicos ainda no projeto. Então não sei se ele vai votar assim. Até gostaria, porque faria diferença para o marco nosso de licitação. Bom, isso está em pauta aí desde novembro do ano passado. Né? Bom, mas vamos lá. E o que a gente fez em relação ao projeto 38817? E foi exatamente o que fizemos para o senador. A gente, a partir da redação original, a gente foi agregando aquilo que entendíamos conveniente, seja no intuito de esclarecer e conceituar o que era o Instituto e para também estabelecer algumas diretrizes que vou começar a pontuar aqui. Então, na promemória que a gente fez aí para vocês essa página, e a gente também fez aí o que seria, o que depois vocês entenderem interessante, utilizar como justificativa, tá? Para o projeto de lei, que é um dos ofícios aqui. Então, como é uma lei que vai trazer uma coisa nova, introduzir alguma coisa nova no ordenamento jurídico, a gente achou interessante conceituar o que seria o Dispute Board e a possibilidade também, aqui é a inovação que a gente trouxe em relação ao de São Paulo e o projeto nacional. Não conceituava, entrava secamente. Essa junta pode ser para algumas coisas que a gente já tem institutos mais antigos é fácil entrar direto, né? Mas aí nem sempre. Entendi. Essa junta ela pode ser formada desde o início da execução do ajuste e também pode ser formada ad hoc no momento do surgimento de uma controvérsia. O projeto de São Paulo e depois o projeto nacional tinha possibilidade só de uma junta formada desde o início da execução do ajuste. O que aconteceu? Lá eles não formaram essa junta desde o começo e resolveram instituí-la recentemente lá no projeto do Rodoanel, depois de 4 anos de contrato. E o que o Tribunal de Contas fez? Está errado, volta tudo, você tinha que ter formado essa junta desde o começo. E o que eles fizeram foi deixar para formar só a DOC, até como forma de economizar. Faz até sentido em tese, né? Assim, eu não estou precisando para nada da junta ainda, né? Vou esperar para formar ela. Então, já no sentido de trazer essa inovação e saber sabe? Mas isso é uma outra coisa. Tudo bem, A possibilidade, no mundo existem essas duas possibilidades, a gente já trouxe essa inovação também para a lei de deixar a junta formada ou na junta ser formada ad hoc, conforme a previsão do contrato. Então, obviamente, o edital e o contrato, propõe. o que estiver lá previsto, assim poderá ser feito pelo administrador. No uso aí de sua discricionalidade dentro da lei. Fazendo um parênteses de 30 segundos, porque acho que é importante que vocês tenham essa informação, durante esses anos todos de vida da Fundação, ela veio interagindo com os órgãos financiadores
Banco Interamericano, Banco Mundial, Banco de Reconstrução Africano, Banco de Reconstrução Europeu, propondo, e a maioria deles, o JBIC no Japão, a maioria deles já aceitou. Então existe, já é uma história, inclusive, de experiência. Tanto que, por que no contrato do Roda do Anel tinha? Porque tinha um financiamento do Banco Mundial. E ele trouxe a e experiência. eles trouxeram a minuta do contrato. Eles falaram, olha, esse é o Procurement of Works, vocês vão usar isso aqui. E lá tinha. Aí o pessoal olhou, que é isso, não sei se uso, se não uso, deixaram de lado. Tiveram dificuldades, mas não resolveram. Quando resolveram formar para resolver, estavam contra um contrato, Aí foram à justiça. tiveram esse problema. Desculpa, continua. Bom, um outro ponto que a gente trouxe é a formação e escolha dos membros, indicado por ambas as partes, e depois os dois indicados conjuntamente o presidente do board, e que esses experts sejam familiarizados com os temas de disputa e o tipo de contrato envolvido. Por exemplo, no contrato da PPP da saúde, o ideal seriam pessoas que tivessem expertise na área de saúde. Não adianta chamar lá gente que saiba tudo de PPP de estado de futebol, porque efetivamente eles não conseguirão no dia a dia da execução das obras que porventura houverem e da própria PPP em si, ajustarem os problemas e as divergências ocorridas entre as partes. Um problema aqui agora processual, se podemos chamar assim. Em caso de não nomeação dos membros pelas partes no prazo estabelecido, que a instituição especializada eleita, e aqui a gente adota um dispute board sempre com uma instituição vinculada, seja pela Camargo, seja pela ICC, seja a gente sempre pretendendo que haja uma Câmara arbitral, hoje, e as câmaras arbitrais hoje têm regulamentos para... Até para evitar o mesmo problema que a gente tinha com as cláusulas arbitrais abertas, né, que não tinha escolha de Câmara, que viravam... Aí você judicializava para decidir quem seria o gestor. Foi isso que aconteceu em São Paulo, e o juiz entendeu então que não cabia mais formar. Isso a gente achou interessante trazer a partir de uma experiência vivida com um cliente nosso. O administrador público dizia, vou nomear, e passou um ano e esse administrador público não nomeou esse representante dele no dispute board. Então a possibilidade de a Câmara, em 30 dias, se nenhuma das partes ou uma só não nomear, a instituição eleita nomeia, ou então até mesmo o judiciário. É exemplo do que acontece hoje na lei de arbitragem. Pode recorrer ao judiciário para fazer às vezes, seja da instituição ou da parte. Bom, um impedimento dos membros dos comitês de ter participado ou vir a participar de processos judiciais, arbitrais semelhantes e relativos ao projeto ou contrato de questão. Isso vem até lá, exemplo da Lei 866 também. Garantir a imparcialidade e isenção total. Porque decidir ali não está pensando lá na frente. Não foi ele que fez o projeto, ele não está pensando em ser um expert, ser nada vinculado mesmo, os três. Ao Tem que manter a neutralidade e a isenção. Antes e depois. Não pode ter participado do projeto, conhecer ou da formulação do contrato, etc. E depois, nem pode depois atuar como advogado ou expert ou perito lá na frente. Um depoimento que é interessante nos Estados Unidos. Normalmente, os membros do board, porque nós estamos falando de direito contratual, não é verdade? Então, como é que se qualifica isso? Como é que você dá esse poder para esses especialistas? São as duas partes que, na hora que assinam o contrato, vão assinar um outro contrato tripartite entre elas e os indicados desse board para funcionar. E tem lá um regramento, elas vão dar poderes a eles, ou de decidir uma controvérsia, se surgir, ou de recomendarem, isso é interessante, não está sendo vinculativo, a melhor solução para a controvérsia. Bom, e se costuma pôr uma isenção, as partes dão uma isenção para os profissionais que vão atuar, dizendo o seguinte, olha, você vai falar isso mais embaixo, eu só vou cantar a pedra e ela vai detalhar o porquê. São duas coisas que eu acho importante contar para vocês. A primeira é a seguinte, as partes garantem que nunca chamarão os membros do board
para prestar testemunho se elas tiverem uma disputa, numa arbitragem ou no judiciário. Pode